aluno ou aluna do 8º ano! Tudo bem? Esse vídeo tem o objetivo de te orientar nos estudos de ciências das páginas 41 a 54 do primeiro volume. Para facilitar a sua organização, dividimos o material em 3 partes de estudo, mas antes disso, vamos retomar o que você já deve ter visto desse capítulo. Você consegue imaginar a sua vida sem energia elétrica? Sem ter luzes para enxergar à noite, sem água quente para o seu banho, ou sem os equipamentos como o seu celular e o seu notebook? Difícil, não é mesmo? Toda a nossa maneira de vida em sociedade nos dias de hoje é baseada em conhecimento sobre a eletricidade, e por isso esse estudo é tão importante. Essa importância é sinalizada nas páginas 34 e 35 do seu material. Em seguida, na página 36, comenta-se que os estudos sobre o magnetismo remontam à antiguidade, assim como os sobre eletricidade. Naquela época, nos fascinamos por materiais como a magnetita, que apresentava a propriedade de atrair outros materiais, principalmente de metal. Hoje, quando um material apresenta essa propriedade magnética, o chamamos de ímã e ele pode ser classificado em natural ou artificial. E aí você me pergunta, o que magnetismo tem a ver com energia elétrica? Tudo! No início do século XIX, o físico Hans Christian Ørsted observou que a passagem de corrente elétrica por um fio próximo de uma bússola alterava a direção dessa bússola. Nesse experimento, percebemos que o magnetismo é influenciado pela eletricidade. Baseando-se em Ørsted, o físico Michael Faraday, anos depois, percebeu que essa relação se dá também da forma inversa. O magnetismo pode causar efeitos elétricos. Assim, por meio da movimentação de um ímã próximo de uma bobina de fios de cobre, podemos obter uma corrente elétrica. E assim, realizamos a geração de eletricidade. Depois dessa revisão, podemos iniciar os estudos da parte 1, que inicia na página 41 e vai até a página 45. Aqui, tratamos de uma característica muito importante de máquinas elétricas, potência elétrica. Lembre-se que máquinas elétricas são dispositivos que convertem energia elétrica em outros tipos de energia. O ventilador, por exemplo, é uma máquina elétrica que transforma energia elétrica em energia cinética, de movimento, fazendo suas pás girarem e causarem o vento. Já o chuveiro transforma energia elétrica em energia térmica, deixando a nossa água do banho bem quentinha no inverno. O que a potência elétrica nos diz sobre esses equipamentos? É a rapidez com que eles realizam essa conversão de energia. Assim, um equipamento mais potente é aquele que converte energia mais rapidamente. A partir desse conceito, podemos definir matematicamente a potência elétrica como a energia consumida ou convertida em determinado tempo. Você deve lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, energia é medida em joules e o tempo é medido em segundos. Aqui nós temos uma nova unidade, que são os watts. Isso está lá nas páginas 41 e 42 do seu material. Dessa forma, quanto maior for a potência de um equipamento, mais energia elétrica determinado equipamento vai consumir em um determinado tempo. Geralmente, o chuveiro elétrico, por exemplo, tem uma potência muito alta, o que significa que ele consome bastante energia. Sabendo a potência de um equipamento e a tensão ou diferença de potencial fornecida, também é possível calcular a corrente que passa por ele, uma vez que a potência é igual à tensão vezes essa corrente. Então, a potência vai ser igual a tensão vezes a corrente elétrica. Na maior parte do Brasil, a tensão das tomadas é de 220 volts. Em alguns lugares, no entanto, essa tensão diminui pela metade, o que significa que em um mesmo equipamento passaria o dobro
de corrente elétrica. Você sabe qual a potência do seu chuveiro? A do meu é de 7.500 watts, ou 7,5 kW. Isso significa que em 1 segundo ele consome 7,5 kJ. Isso tudo vai influenciar no valor que nós pagamos mensalmente na conta de luz. Olha lá na página 42. Aqui nós temos o exemplo de uma conta de luz de Curitiba e podemos identificar que o valor medido está em kWh, ou seja, é o valor de potência vezes o tempo. Isso é a energia consumida. Assim, se o meu chuveiro, você lembra a potência dele? Se ele fica ligado durante 1 hora, ele vai consumir 7,5 kWh. Se for por 2 horas, ele consome 15 kWh. Sabendo a potência do equipamento e o tempo de uso, você consegue descobrir qual a energia consumida por ele em 1 mês e até mesmo quanto que isso vai custar para você. Lá na página 43, você tem os efeitos da passagem de corrente elétrica. No chuveiro, por exemplo, a passagem de corrente pelo fio da resistência faz com que esse fio esquente, havendo transferência de energia da corrente elétrica para os átomos do fio. Quando a passagem da corrente elétrica por um fio faz com que esse fio esquente, temos o que nós chamamos de efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Isso acontece também em ferros de passar, em aquecedores e diversos outros equipamentos. Esse efeito também é responsável pelas perdas de energia em diversos circuitos. E assim, chegamos à seção de atividades que encerra a parte 1 de nossos estudos. Eu vou resolver com vocês a atividade 6 como exemplo para estudarmos, tudo bem? Vamos lá! A atividade 6 está lá na página 45. Ela traz uma etiqueta de eficiência energética de um equipamento. Essa etiqueta você pode ter acesso quando você vai comprar determinados equipamentos, vários deles, e ela ajuda a você ter informações sobre esses equipamentos. Veja lá. A opção A vai perguntar a que equipamento se refere essa etiqueta. E você pode ver aqui em cima que se refere a um aquecedor. Já a letra B vai perguntar qual a marca e o modelo desse equipamento, que você também pode identificar na etiqueta. Elas estão aqui logo abaixo de energia. E a marca é o Sol do Nordeste e o modelo é Supermaxi 5.4. Já a letra C vai perguntar qual a potência e a tensão nominais do equipamento. Esses valores também estão na etiqueta de eficiência energética. A tensão nominal é de 220 volts, aquela mesma que é bem comum em todo o Brasil, em quase todo o Brasil. E a potência nominal é de 5.400 watts. Depois de responder a letra C, você consegue também responder a letra D, que ela vai perguntar qual a corrente elétrica que passa pelo equipamento, partindo dos valores da tensão nominal e também da potência nominal. Vamos descobrir? Como eu tinha falado para vocês, a potência vai ser igual a tensão vezes a corrente. Nesse exercício, nós temos uma potência de 5.400 watts. E nós temos também a tensão de 220 volts. E precisamos descobrir qual que é a corrente que passa por esse equipamento. Para isso, vai bastar dividir a potência pela diferença de potencial. Isso tudo vai nos dar um resultado de 24,5 amperes.
que é a corrente que passa por esse equipamento quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts. Já lá na letra E, o exercício pergunta qual seria a corrente elétrica se a tensão fosse de 110. Essa é fácil, né? Olha aqui para a minha equação. Eu dividi a potência pela tensão. A tensão, nesse caso de agora, 110, vai ser 2 vezes menor do que 220. Isso significa que a corrente vai ser 2 vezes maior. Assim, nós teremos uma corrente de 49 amperes aproximadamente para esse equipamento. Já a letra G, eu quero que você discuta com os seus colegas, com os seus amigos, com seus pais, aqueles que estiverem com você e faça no seu caderno, tudo bem? Agora que nós terminamos a parte 1, não se esqueça, faça as atividades da página 44 e 45, que são as atividades de 1 a 6, e também do seu livro de atividades. As atividades do livro de atividades estão lá na página 20. Olha só, energia elétrica e potência. É da 7 até a página 22, aqui na 11. Além disso, você tem que também fazer as atividades da hora do estudo, que são as atividades 2, 3, 4, 5 e 6. Além dessas atividades do seu material impresso, você também tem a trilha Origens do Eletromagnetismo, Potência e Energia Elétrica, que é a primeira trilha do 2º capítulo deste volume. Antes de seguir para a próxima parte, lembre de reassistir esse vídeo e relembrar essa primeira parte. Tudo bem? Até a próxima! A parte 2 dos nossos estudos vai da página 46 até a 48. Nessas páginas, você vai descobrir como nós obtemos a energia elétrica que chega a nossas casas. A resposta para isso é pela transformação de energia. Muitos materiais armazenam energia em suas ligações químicas e podem ser utilizados como combustíveis. Ou seja, são materiais que nos fornecem energia por meio de sua combustão, como você vai estudar em Química. Assim, nós temos diferentes fontes de energia. Essas fontes podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que estão sempre disponíveis na natureza, como a energia solar e a energia eólica dos ventos. Já as fontes de energia não renováveis possuem estoques limitados, pois demoram muito para serem repostas na natureza. Esse é o caso do petróleo, por exemplo. Na página 46, você pode acessar a realidade aumentada de uma usina hidrelétrica, que transforma a energia potencial da água que está a uma maior altura em energia cinética de movimento, que move as pás da usina e transforma em energia elétrica. Já na página 47, você pode acessar a realidade aumentada de uma usina termoelétrica. Essa usina transforma energia térmica da queima de um combustível em energia cinética também, que move as pás e também gera energia elétrica. Essas duas usinas são utilizadas para o fornecimento de energia aqui no Brasil, principalmente a hidrelétrica. Agora vamos resolver juntos a atividade 8 da seção Hora de Estudo, lá na página 54, tudo bem? A atividade 8, ela pergunta: quais são as semelhanças e as diferenças no funcionamento de um dínamo em relação à letra A, usina eólica, e letra B, usina termoelétrica? Primeiro, vamos lembrar o que é um dínamo, lá na página 39. Um dínamo, ele é um dispositivo composto de um ímã e de espiras, que gera corrente elétrica, convertendo energia mecânica de movimento, que nesse caso é energia cinética,
em energia elétrica, por meio da indução eletromagnética. Voltando para a nossa questão, pensando nas semelhanças e diferenças com a usina eólica, eles se assemelham porque ambos produzem energia elétrica a partir do movimento. Ambos também funcionam com o princípio da indução eletromagnética. A diferença entre a usina eólica e o dínamo é que o dínamo não consegue fornecer energia em larga escala e, além disso, não depende de condições climáticas como a usina eólica, que precisa de vento. Já as semelhanças entre o dínamo e a usina termoelétrica são as mesmas que a usina eólica. Ambos produzem energia elétrica a partir do movimento e funcionam com o princípio da indução eletromagnética. As diferenças são que o dínamo não necessariamente emite gases poluentes, como é o caso da usina termoelétrica, e não consegue fornecer energia em larga escala, como faz essa usina. Assim, finalizamos a parte 2 dos nossos estudos de ciências. Não esqueça de realizar a atividade da seção Organize as Ideias na página 48 e as atividades de 1 a 4 da mesma página. Você também já pode registrar a resolução das atividades 7 e 8 da seção Hora de Estudo. Até a próxima! Agora vamos para a última parte dos nossos estudos em ciências desse volume, a parte 3. Essa parte vai desde a página 49 até o fim do capítulo, na página 54. Nós estamos estudando as máquinas elétricas. Você já sabe quais os tipos de máquinas elétricas? São 3: os motores elétricos, os geradores elétricos e os transformadores elétricos. Para o estudo de motores elétricos, veja o seu material de apoio, lá no final do livro. Lá você possui instruções de como construir um motor elétrico didático, com materiais bem simples. Tente fazer em casa e não esqueça de pedir ajuda para algum adulto. Os motores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em outro tipo de energia, como é o caso desse motor didático, que transforma energia elétrica em interação com o ímã em movimento, energia cinética ou mecânica. Já vimos que diversos equipamentos são alimentados por energia elétrica e transformam essa energia em outros tipos de energia. É o caso da luz, que permite que você me enxergue aí na sua tela, no seu equipamento, seja o celular, o tablet ou o computador. Esse equipamento transforma energia elétrica em energia luminosa, assim como as lâmpadas das nossas casas. Agora vamos para outro tipo de máquina elétrica, os geradores elétricos. Se os motores elétricos transformam energia elétrica em outros tipos de energia, os geradores fazem o inverso, transformam algum tipo de energia em energia elétrica. É o caso das usinas, que estudamos na parte 2. Usinas hidrelétricas e termoelétricas, por exemplo, possuem um gerador que transforma a energia mecânica de movimento, ou seja, a energia cinética, de um ímã em energia elétrica. Assim, os geradores elétricos são as máquinas que permitem a utilização dos motores elétricos, equipamentos que funcionam com base nessa energia elétrica. Lá na página 50, nós temos uma realidade aumentada. Essa realidade aumentada mostra o funcionamento de motores e de geradores elétricos, permitindo diferenciar esses dois tipos de máquinas. E assim, chegamos ao último tipo de máquinas elétricas, os transformadores. Vocês lembram que eu falei que boa parte do Brasil tem a tensão de 220 volts em suas tomadas? Não é o nosso caso aqui em Curitiba. Nossas tomadas têm uma tensão de 127 volts. Agora imagine que você vai se mudar entre cidades que possuem diferentes tensões. Você pode queimar os seus equipamentos eletrônicos. Como resolver isso? A solução é utilizar o terceiro tipo de máquina, os transformadores. Os transformadores são máquinas que modificam a tensão elétrica de um circuito. Veja, lá na página 50, mais detalhes sobre o funcionamento de um transformador. Esse é o último conceito antes da nossa sessão de atividades.
Vamos resolver duas delas? Eu selecionei para nós a atividade 1 e a atividade 3. A atividade 1, ela pergunta em que equipamentos cotidianos nós possuímos motores elétricos. São vários: o liquidificador, o secador de cabelo, processador de alimentos, ventoinhas, entre outros. Tudo o que possui movimento e utiliza energia elétrica é considerado um motor elétrico. Já a atividade 3 pergunta como o efeito Joule pode afetar os processos de transmissão de eletricidade e como esse efeito pode ser minimizado. Você deve lembrar que o efeito Joule consiste na transformação de energia elétrica em energia térmica. Em uma transmissão, essa transformação acarreta perda de energia ao longo das linhas. Para minimizar esse efeito, podemos aumentar a tensão elétrica. Você lembra que quanto maior a tensão, menor a corrente elétrica, certo? Com uma menor corrente elétrica, minimizamos o efeito Joule. E assim concluímos o volume 1 de Ciências do 8º ano. Mas o estudo não para por aqui. Lá na página 50, há um QR Code que direciona para um jogo estilo quiz sobre os assuntos aqui tratados. Além disso, realize as atividades 1 a 4 da página 51. Depois, leia o texto super interessante da seção mais 1, da página 52. Ele fala sobre uma aplicação interessante da física e das ciências, o trem de levitação magnética. Reflita e responda aos questionamentos, podendo debater com amigos, colegas e familiares. Por fim, resolva na seção Hora de Estudo as atividades 9 e 10, garantindo a conclusão dessa sessão de Hora do Estudo. Acabamos por aqui o nosso volume. Um abraço e até mais!